Cá Entre Nós, com Nelson Marques. De 20 de março a 12 de abril estará acontecendo o 4º Circuito Café de Hotel. Mas só aqui no Mistura Hotel você vai poder conferir um pouquinho da culinária portuguesa. Esse ano estamos trazendo o bolo Chibo, um bolo tradicional português. Essa e outras delícias você só confere aqui no Mistura Hotel. Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Cá Entre Nós. E o nosso tema de hoje é desenvolvimento de fármacos com plantas medicinais, onde a sabedoria ancestral encontra a ciência de ponta. A ciência pode nascer de uma folha, de uma raiz ou de um conhecimento ancestral transmitido por gerações. Mas como uma planta se transforma em medicamento? Hoje, aqui no Cá Entre Nós vamos revelar os bastidores da descoberta de moléculas naturais, os desafios da pesquisa e o futuro da medicina inspirada na biodiversidade. Uma conversa envolvente sobre inovação, natureza e ciência que salva vidas, com o pesquisador Manuel Minteguiaga, doutor em Química e investigador do Programa de Desenvolvimento das Ciências Básicas. Sua atuação científica concentra-se na bioprospecção de plantas medicinais e na identificação de compostos bioativos com potencial farmacêutico. Ele investiga como moléculas naturais podem se transformar em medicamentos, incluindo estudos sobre atividades antimicrobiana e antiofídica. Também se dedica à compreensão da química vegetal e das interações biológicas que influenciam a produção de metabólitos nas plantas. Seu trabalho conecta conhecimento tradicional, pesquisa laboratorial e desenvolvimento científico de novos fármacos. Além da pesquisa, contribui para a formação de novos investigadores na área de farmacognosia e produtos naturais. Sua atuação ajuda a compreender os desafios científicos, econômicos e regulatórios da inovação farmacêutica baseada na biodiversidade. Professor Manuel, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado pela apresentação. É um grande prazer e uma grande honra estar aqui com você. Nós é que agradecemos pelo seu tempo e vamos aí tentar explorar um pouquinho dos seus conhecimentos, é claro. Perfeito. Nos traduzir em miúdos toda essa diversidade que é tão rica e nós temos certeza que tem muitos frutos para serem colhidos aí, né, professor? Com certeza. Tem muita coisa para ser desenvolvida ainda. Tá bom. Professor, o que é exatamente a bioprospecção de plantas medicinais e por que ela é tão estratégica para o desenvolvimento de novos fármacos? Bom, primeiro temos que entender qual o processo, né? É um processo científico. Estamos falando em ciência, né? Que parte desde uma planta, de um ecossistema, até o laboratório de desenvolvimento, né? Então, vamos supor, eu vou dar um exemplo para você, Nelson. Por exemplo, todo mundo conhece os biomas no Brasil, o Cerrado, a Amazônia, enfim. Vamos supor, parte daí, do bioma que cresce em plantas, né? Essas plantas crescem nos ecossistemas, a gente colhe as plantas, e estuda, faz a colheita de plantas dependendo do nosso objetivo. Vamos supor, se a gente quer estudar uma planta de árvores, se a gente quer estudar árvores, bom, faz colheita de árvores, leva no laboratório, faz extrato das árvores, e no final tem um extrato que pode utilizar para fazer testes biológicos. Então, o processo é a planta, extração da planta e teste biológico e avaliação química, tá? Todo esse processo involucra a bioprospecção, que na verdade vai ser a base para gerar compostos líderes para desenvolvimento de fármacos. A gente, quando faz a bioprospecção, o objetivo é prospectar a biota para obter um composto líder para o desenvolvimento de fármacos. Entendi. Quer dizer, é um processo
do comecinho, desde a identificação da planta, né, professor? Pois é. E é um processo um tanto quanto longo e há que se ter paciência para fazer isso. Aliás, nós estamos falando de pesquisa científica, não é verdade? Com certeza. E às vezes, porque as pessoas têm que ter a noção que a planta é dinâmica. Não é mesmo colher ela no verão que no inverno. Não é mesmo colher na época chuvosa que a época seca. Não é mesmo colher de manhã que à tarde. Então, tem tantas variáveis, na verdade. A gente tem que, quando faz um estudo de bioprospecção, temos que, um montão de variáveis, temos que alinhar. Então, fazer sempre a colheita do mesmo jeito, em lugares registrados, indivíduos, idealmente o mesmo indivíduo. Então, são uma série de coisas. Depois, quando levar no laboratório, tem que testar diferentes metodologias para obter os extratos dos possíveis compostos ativos. E depois testar contra um modelo biológico que seja de interesse, por exemplo, antimicrobiano. Hoje em dia tem muita importância o estudo antimicrobiano. Então, vamos supor, a gente tem 200, 300 extratos de planta. Submetemos a estudos antimicrobianos. Bom, aqueles que forem ativos nos testes biológicos, a gente faz estudo químico. E aí tenta entender quais foram os compostos químicos que deram atividade biológica. Entendeu? É um processo bem... mas que nem você falou, tem que ser importante também a identificação botânica, porque se a gente não sabe qual planta tem que ter um botânico realmente especialista, taxônomo, que saiba, essa planta tal, né? Para ser reproduzível. Professor, hoje nós sabemos aí que muitos fármacos têm origem vegetal, como é o nosso foco aqui. Qual é a real dimensão da contribuição das plantas para a indústria farmacêutica moderna? Bom, é muito maior do que a gente pensaria numa vista preliminar, né? Cifras de 2020, um estudo publicado por Newman e Krag em 2020, mostrou que de 1.800 compostos, 1.880 estudados, 51% tinha origem vegetal. Mas não só vegetal per se. Vegetal per se, só 6%. No entanto, grande parte dos compostos são derivados de produtos vegetais. Ou seja, você faz o estudo de bioprospecção, se encontra a molécula líder e depois se obtém um composto derivado. Então, realmente é uma porcentagem significativa o que a gente tem de compostos de plantas nos fármacos. E, além disso, eu gostaria também de salientar uma coisa, Nelson, que não é só a questão das plantas, né? Também é a biota, porque indo muito mais longe, um exemplo muito característico do Brasil, o captopril é um composto que se utiliza para hipertensão arterial. E se obteve originalmente, os primeiros estudos foram feitos do veneno da jararaca, foram feitos aí no Brasil, em São Paulo. Se da Botrop jararaca, se descobriu, o professor do Instituto Biológico São Paulo, descobriu que quando tem a mordida, tem uma queda da pressão arterial. E isso está relacionado com certos compostos químicos peptídeos, né? E aí, depois, com a ciência, a modificação, também foi fora do Brasil, se desenvolveu um medicamento. Então, as plantas têm uma importante contribuição, mas não temos que esquecer que também tem os animais, os ecossistemas marinhos, tem muitos fármacos desenvolvidos em ecossistemas marinhos. Então, realmente, eu acho que eu gostei do que você falou no início, o desenvolvimento de fármacos da biodiversidade. Muito rica, né? Muito rica. Professor, costuma-se destacar que cada planta possui uma química própria. Pois é. Do ambiente no qual ela vive. Como o ecossistema interfere na produção de compostos bioativos? Excelente pergunta. De novo, aqui temos a questão de que as plantas não são estáticas, são altamente dinâmicas. Sendo elas altamente dinâmicas, estão de acordo com o que rodeia no ecossistema. Vamos comparar, por exemplo, uma planta em dois lugares diferentes. Em uma, por exemplo, de altitude e uma de baixa altitude, vai ter uma diferença dos fatores biológicos.
vai ter uma diferença dos fatores não biológicos. Por exemplo, a radiação vai ser diferente. Quanto mais alto, vai ter mais radiação ultravioleta. Quando está mais baixo, vai ter menos. Os fitófagos que comem a planta vão ser diferentes. Vão ser alguns lá em cima, outros lá embaixo. E tudo isso vai gerar uma pressão biológica diferente. Então, as plantas, elas têm, para responder a essa questão, tem dois tipos de metabolismo. Um metabolismo que a gente chama de metabolismo basal ou primário, que é o que produz a maior parte dos compostos, por exemplo, da fotossíntese. Tá? E depois tem o metabolismo especializado. O que é isso, Nelson? São os compostos para o ajuste fino no ecossistema. Então, se a planta está exposta a muita radiação ultravioleta, bom, a planta libera um composto, um grupo de compostos para justamente contrarrestar a radiação ultravioleta. Se o lugar tiver muito vento, também. Se o lugar tiver chuva, muita chuva, também. E assim pela frente. Também quando tem, como eu falei, quando tem insetos que comem, ou micro-organismos fitopatógenos, também a planta responde desse jeito, tratando de balancear e sobreviver no ecossistema. Por isso, a planta é reflexo do ecossistema que rodeia. Na química, a gente fala quimiótipo, tá? A planta pode ser exatamente a mesma do ponto de vista genético, mas ter quimiótipos diferentes. Significa o quê? Que numa região ela reage de uma forma quimicamente e em outra região de outra. Por quê? Por conta da pressão biológica e não biológica ser diferente. Interessante. Professor, o processo de transformar uma molécula natural em medicamento, ele é longo e complexo, pelo que o senhor está comentando aí. Sim. Quais são as principais etapas, desde a descoberta até a chegada ao mercado? Pois bem, depois de ter uma molécula líder, né, que já a gente faz teste no laboratório e sabe que é ativa em modelos in vitro, depois tem que passar a modelos in vivo, né? Geralmente são desenvolvidos com ratos, estudos animais. Hoje em dia, cada vez são menos, mas ainda existe, tá? Depois que faz esse estudo, tem muitas avaliações. Toxicidade, aí do mesmo estudo in vivo, toxicidade, metabolismo, absorção do composto, excreção. Depois que ultrapassa o ensaio in vitro, vem as fases clínicas, ou seja, o teste com seres humanos. Tá? Aí tem 3 fases, Nelson. Fase 1, fase 2 e fase 3. A fase 1 é a mais simples, é feita geralmente com até 100 pessoas, né? É uma fase que geralmente dá para definir a dose do composto e a segurança, tá? Depois tem uma fase 2, que é uma fase de desenvolvimento para saber se tem alguma reação secundária, tá? Geralmente ela é feita com centenas de pessoas. E a fase 3 é a fase já de comparação com o tratamento padrão, que são com milhares de pessoas, tá? Em todo esse processo, né, depois que supera a fase 3, aí que se envia um dossiê para a agência, por exemplo, a Anvisa no Brasil, né, para tentar aprovar o medicamento. Mas todo o processo, desde que começou com a planta até acabar a fase 3, pelo menos leva 20, 30 anos. Para ter um exemplo, um anticancerígeno muito empregado hoje em dia, chama Taxol, tá? Ele veio de uma árvore que se descobriu lá por 1959, se fez um estudo de bioprospecção nos Estados Unidos, né? Se descobriu que na casca dele tinha um composto bioativo antitumoral. Depois do desenvolvimento até a aprovação no mercado, passaram 43 anos, tá? E o investimento de mais de 2 bilhões de dólares. Tá? Então, realmente, e outra cifra que é impactante, a cada 10 mil moléculas que a gente estuda, chega uma no mercado. Obviamente, sim, a proporção é essa. Mais ou menos chegam 250 em testes biológicos,
umas 5 em testes clínicas, né? E realmente, na aprovação é uma. Então, nessa que eu estava falando, Nelson, a fase in vitro já é complexa. E muitos compostos que são ativos na fase in vitro, a in vivo não são. E depois, passa a fase 1. Alguns que estavam ativos no in vivo não são ativos na fase 1. E assim vai. E a cada vez você vai gastando mais dinheiro no desenvolvimento de fármaco, né? Tem que ir à procura da melhor solução, né, professor? Pois é. E depois, isso não é tudo. Depois que o medicamento ele é aprovado, já tem aprovação, sei lá, da Anvisa ou da FDA nos Estados Unidos, depois tem que fazer a comercialização, e aí que tem o que a gente chama de farmacovigilância, ou seja, ver como o medicamento está se desenvolvendo em condições reais. Pode vir até alguns casos que aí os medicamentos são retirados do mercado. Para fazer algum tipo de ajuste. Exatamente. Porque aparecem enfermidades raras ou reações raras que na fase 3 não apareceram, porque só foram com milhares de pessoas. Agora, quando você está testando com milhões de pessoas, aparecem coisas que já não é a mesma coisa que com milhares, né? Professor, um caso emblemático é o da artemisinin, Sim. que revolucionou o tratamento da malária e rendeu até um Nobel. Sim. Que este exemplo ensina sobre o potencial das plantas medicinais? Bom, Nelson, esse é um exemplo icônico, porque é um exemplo de uma cientista chinesa, a Tu Youyou, que ela obteve um prêmio Nobel baseado nas plantas. Vou contar um pouquinho como foi o processo, porque é muito interessante. Tem que entender que o processo começou com um projeto militar do governo da China, tá? Começou todo lá no ano 63, no contexto da guerra do Vietnã, tá? A China, ela se interessou pela troca com o Vietnã do Norte, pelo desenvolvimento de um medicamento contra a malária, porque a malária estava matando muitas pessoas mais do que a guerra, tá? Então, para ter as tropas saudáveis para lutar, eles precisavam um composto, um fármaco bom. Na época, você tinha a cloroquina para o tratamento da malária. E a cloroquina nem sempre é efetiva, tá? Tem variedades resistentes de malária. A malária é desencadeada pelo Plasmodium, é transmitida pelo mosquito, mas é desencadeada pelo Plasmodium, que é um protozoário. E esse protozoário estava sendo resistente. Então, o governo chinês ele convocou a Tu Youyou como chefe de um grupo de 500 cientistas para tentar desenvolver, né, um fármaco para a luta. Que nos ensina? Qual que foi o ensinamento dela? Bom, ir aos textos básicos. O que eu estou falando de texto básico? Texto da medicina tradicional chinesa. Tá? Todo mundo sabe que a medicina tradicional chinesa tem milhares de anos de evolução. Tá? Então, ela foi nos textos antigos. Como na época não se sabia que os medicamentos, na época dos textos, né, não se sabia que a malária era causada pela transmissão do mosquito, ela buscou os sintomas nos textos antigos. E aí descobriu que tinha uma planta, que hoje em dia a gente chama Artemisia annua, que já era recomendada fazia mais de 2.000 anos para o tratamento dessas febres, como chamavam, febres intermitentes. Ela pensou que podia ser a mesma coisa. Os cientistas que estavam com ela também foram na planta, tentaram buscá-lo. E aqui é muito interessante. Fizeram um teste de 240 mil compostos. Olha a quantidade. Nenhum ativo. Tá? Fizeram com essa planta e conseguiram atividade. Mas não foi em seguida. Porque eles descobriram, eles se deram conta que os compostos não eram ativos se esquentava para fazer uma extração. Então, aqui também tem outro exemplo. Que exemplo? Ver as fontes antigas, tá?
não desistir, nos ensina isso, porque ela realmente em 240.000 não desistiu. Ficou longe da família, tá? Para fazer isso foi um projeto militar ultra secreto, tá? Ela passou afastada muitos anos das filhas, né? E também, Nelson, uma coisa que eu quero salientar muito é o papel da mulher, né? Na descoberta, porque muitas vezes nós homens, se fala muito dos homens, né? E não do papel das mulheres em ciência. Essa Tuiuiu mostrou que ela mesmo, sendo mãe, não tendo doutorado, não sendo médica, ela conseguiu desenvolver isso. Então, acho que tem um montão de aprendizado aí para a gente. De 20 de março a 12 de abril estará acontecendo o 4º Circuito Café de Hotel. Mas só aqui no History Hotel você vai poder conferir um pouquinho da culinária portuguesa. Esse ano estamos trazendo o bolo chibo, um bolo tradicional português. Essa e outras delícias você só confere aqui no History Hotel. O conhecimento tradicional sobre o uso de plantas pode orientar a pesquisa científica. Como a etnofarmacologia contribui para identificar essas moléculas promissoras, professor? Contribui muito, mas vamos lá. Vamos tentar entender o que é essa tal de etnofarmacologia. Está imersa dentro do que a gente chama de etnobotânica, que é a relação entre um grupo humano e o conjunto de plantas que rodeiam esse grupo humano. Tá? Então, quais plantas que um grupo humano utiliza para comer, quais plantas que utiliza como agasalho, quais plantas para construir e também quais para curar. Aí que vem a etnofarmacologia. Está demonstrado que quando você faz um estudo etnofarmacológico, ou seja, vai às comunidades tradicionais, por exemplo, da Amazônia ou de outros lugares, e você faz uma entrevista com o pessoal e pergunta para eles quais plantas vocês utilizam para tal coisa, qual planta que vocês escolhem, como se faz a preparação, aí tem muito mais chance de obter compostos ativos que fazer pelo acaso. Se você sai na floresta e vai pegando plantas, a tua taxa de sucesso vai ser bem menor que se você pergunta às pessoas que vêm utilizando faz milhares de anos, tá? Porque tem o que se chama de filtro biológico. Já se fez um filtro de uso ao longo dos anos. Mas isso também, Nelson, nos traz alguns questionamentos, né? Porque muitas vezes a pesquisa etnofarmacológica, ela não se fez no passado de um jeito que fosse justo para as comunidades tradicionais, né? Porque muitas vezes ia o pesquisador lá, fazia a entrevista, publicava artigo, fazia desenvolvimento de fármacos sem dar a contribuição para as pessoas que geraram esse conhecimento. Tem menção sobre aquilo. Exato, exato. Hoje em dia, a tendência moderna, ainda mais depois do que a gente tem hoje, que chama Protocolo de Nagoya, né, é que seja justo, né, a distribuição. Então, se você utiliza um conhecimento de um povo originário, você tem que voltar para ele com os ganhos em dinheiro e em conhecimento. Então, uma coisa muito interessante que está acontecendo, que os artigos científicos que se desenvolvem hoje em dia com a ajuda dos povos originários tem a autoria também dos povos originários, das pessoas dos povos originários. Mas não só. Muitas vezes eles são publicados, vamos supor, em inglês, em português e na língua local. Original, indígena. Né? Porque desse jeito também consegue que o conhecimento fique, né?
Então, como se faz geralmente uma pesquisa etnofarmacológica? Você vai na comunidade original, né, e faz uma enquete, né? E aí você vê a frequência de uso das plantas. Aí vão aparecer, sei lá, 200 plantas. Quais que a população utiliza mais? E para quê? Depois que você tem essa informação, você tenta utilizar essa informação para verificar no laboratório. Faz o extrato, claro. Nem sempre se corresponde, né? Essa é uma coisa interessante falar, porque às vezes o pessoal acha que sempre o que se utiliza tradicionalmente, depois se verifica no laboratório. E às vezes não. Às vezes tem o conhecimento tradicional, sim, se utiliza para isso, mas o laboratório não dá a verificação dessa atividade. Interessante, né? E eles utilizando isso, fazendo efeito no laboratório, não efeito, o que nós poderíamos atribuir a isso? Crenças, o quê? É que tem coisas além, obviamente, da ciência, né, Nelson? Isso também, o contexto cultural, o contexto religioso, né? Isso, certeza. E depois tem uma coisa também que vem a ser, em ciência, a gente tenta simplificar tudo, né? Então, chegar a uma molécula que seja ativa. Mas, na real, o que acontece na vida real é sinergia. Ou seja, às vezes é justo a ação, vamos supor, se no contexto de consumo da planta medicinal, às vezes tinha justo uma fumaça, um álcool, tudo isso vai fazer com que tenha uma sinergia e atue junto, e pode ser que dá o contexto medicinal. Né? E quando você tenta buscar o composto, não tem. Muitas vezes a gente observa que no extrato, que tem 1.000, 2.000, 3.000 moléculas, é ativo, vamos supor, antimicrobiano. Agora, a gente tenta isolar uma molécula bioativa e não dá certo. Porque o que é ativo é a sinergia entre os compostos. Entendi. Professor, em termos de pesquisa, quais são hoje os maiores desafios para que descobertas feitas em laboratório avancem até ensaios clínicos e produção farmacêutica? Bom, o autêntico gargalho, Nelson, aí é a questão de como transmitir da ciência ao desenvolvimento de fármacos. Tá? Depois você faz o ensaio científico, você tem atividade em vivo, in vitro, né? E depois que as empresas se interessem por desenvolver um fármaco a partir disso, é bem complicado, mas tem um motivo, porque realmente leva muito dinheiro. Então, tem muitas doenças que a gente chama de doenças negligenciadas, que são doenças que realmente as indústrias farmacêuticas não se interessam muito, porque o mercado é relativamente baixo, né? E o investimento que se deveria fazer para desenvolver um fármaco seria gigantesco comparado com o pequeno lucro que se teria, né? Então, esse é um desafio grande. Depois, outro desafio grande é que, às vezes, você consegue uma perfeita pesquisa, está funcionando muito bem no teu laboratório, você dá para um colega e já não funciona. Falta reproducibilidade, né? Esse é também um empecilho. Depois também tem a questão de, o que eu te falei, o in vivo e as pessoas. Não é o mesmo o metabolismo do rato, e pode funcionar nos ratos, nos camundongos, e não funciona na pessoa. Sim. É diferente. Às vezes tem pessoas que utilizam coelhos como modelos animais, porcos, e depois o metabolismo da pessoa é diferente e não funciona. Entendi. Professor, existem também outras barreiras, né? Por exemplo, as barreiras regulatórias e legais relacionadas às plantas medicinais. Como que a legislação pode influenciar positiva ou negativamente neste avanço da bioprospecção? Bom, aí tem o antes e o depois da assinatura do que veio a se chamar da Convenção da Diversidade Biológica. Aí ela, assinada em 1992, garantiu que
as plantas são patrimônio do lugar onde elas crescem. Ou seja, as plantas, por exemplo, da Amazônia brasileira, são dos brasileiros. Isso não tem discussão. Tá? Então, isso ajuda muito para preservar a riqueza do país. Porém, também tem certas dificuldades para científica, estou falando, para colaboração internacional, né? Porque, obviamente, para sair a planta do Brasil é todo um tema, tem um conselho de gestão do patrimônio genético que tem que registrar toda a tua pesquisa, né? E aí o intercâmbio não é tão fluido, mas esse é o aspecto negativo, a burocracia. Porém, te dá certeza jurídica, tá? Que o retorno, segurança. Que o retorno vai ser para quem morava ou mora na região de onde foi tirada a planta. Legal. Professor, o senhor já trabalhou com diferentes modelos de atividade biológica, Sim. como estudos antiofídicos e antimicrobianos. Quais áreas terapêuticas parecem mais promissoras para novas descobertas? É que, vou falar assim, o mundo vai mudando continuamente. Isso não é novidade. Claro. Então, o câncer, ele continua sendo o grande inimigo, né? Para ter uma noção, uma publicação do ano 2024 mostrou que anualmente morrem 10 milhões de pessoas por câncer. E que para 2050 vai ter 35 milhões de pessoas por ano com esse problema, tá? Então, a busca de compostos antitumorais, anticancerígenos, é uma busca muito forte. Incessante, né? É incessante por quê? Porque grande parte dos compostos que utilizam hoje na quimioterapia são de origem vegetal. Hoje eu falei de uma porcentagem em torno a 51% que tinha origem vegetal, não só vegetal per se, sino derivados. Na parte oncológica, Nelson, essa cifra vai a 60%, 65%, é muito maior ainda, tá? A contribuição, essa é uma área de desenvolvimento. A emergência dos vírus, a gente sabe o coronavírus, o que veio a ser, né? E o que talvez nem muitas pessoas sabem, teve algumas vacinas aprovadas para o coronavírus que tinham compostos vegetais, tá? Por quê? Porque tem alguns compostos que a gente chama de saponinas, que eles se chamam imunoajuvantes. O que é isso? Quando colocados na formulação da vacina, aumentam a ação do antígeno, tá? Então, tem compostos das plantas que põe aí dentro e você utiliza a vacina e com pouquíssima dose consegue uma resposta grande, tá? Então, até na Covid-19 teve compostos de plantas. Depois, temos a questão da resistência antimicrobiana, né? Muitas vezes, a mesma espécie ou espécies parecidas se transferem entre elas genes de resistência. Então, antimicrobianos que veio a ser efetivo faz 10 anos, já não é mais efetivo agora, né? Então, a pesquisa continua. Área das doenças autoimunes, muita coisa ainda por ser desenvolvida. Neurodegenerativas, Alzheimer, todas essas questões são focos quentes, onde a pesquisa em plantas e na biota, em geral, na biodiversidade, é importante para o desenvolvimento de fármacos. Professor Manuel, cá entre nós, olhando para a sua trajetória pessoal na ciência, o que mais o fascina ao estudar plantas e descobrir nelas possíveis caminhos para salvar vidas? Bom, não tem palavras para te descrever quando tem uma planta e você estuda ela pela primeira vez. Quando você vê um composto que ninguém viu, quando você vai para trás e falou, ok, eu peguei lá de um ambiente que estava lá, sei lá, estava na sombra de algum lugar, e você leva no laboratório, e você consegue entender um pouquinho mínimo do que estava lá,
entendeu? Eu acho que a mim o que me inspira é todo dia que meu dia seja diferente, que não seja rotineiro. Então tem um dia que eu estudo uma planta, tem um dia que eu vejo um novo composto, tem um dia que eu leio uma literatura nova e eu aprendo. Então tem tanta coisa legal na biodiversidade, tanta coisa que dá para fazer, dá para se realmente ilusionar e ficar muito bem iludido, porque realmente é uma coisa, é difícil de escrever, mas é apaixonante. Diríamos assim. Sim, com certeza, apaixonante, sem dúvida. É uma paixão, sim. Quem não tem essa paixão, é difícil estudar essa área, porque os fracassos são muitos, mas eu sempre falo que um dia bom do laboratório pode mais que 365 dias ruins. Que bom, então, o exemplo também da Tuyuyu que eu falei, né? 244 mil compostos não deram ativos, um deu ativo. Então, muitas vezes a gente tem testes negativos, que não dá nada, mas tem uma vez que dá, certo? E isso muda tudo. Legal. Manuel, olha, foi uma grande satisfação em recebê-lo aqui no Cá Entre Nós. Muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, sua experiência e sua paixão pela ciência que nasce aí da natureza e se transforma em inovação para a saúde, né? Isso que é muito importante. Sim. A sua participação aqui amplia a nossa compreensão sobre o potencial das plantas medicinais e inspira certamente novas gerações de pesquisadores. Muito obrigado. Esperamos revê-lo em breve para continuarmos essa conversa tão enriquecedora como foi essa agora, viu? Com certeza. Eu vou aproveitar, professor, vou colocar aqui os seus contatos. Tá. E vou, por gentileza, pedir para que o senhor deixe uma mensagem para os nossos seguidores que estão nos vendo até agora. Bom, uma mensagem que eu posso deixar: o desenvolvimento de fármacos ou a pesquisa que a gente faz parte de diferentes coisas, do conhecimento tradicional, ciência, inovação, né? Então, precisamos pessoas que nos ajudem em todas as etapas, tá? Então, eu gostaria de recomendar às pessoas que realmente se gostem da pesquisa com plantas, que se envolvam tanto na parte do conhecimento tradicional, de ir fazer estudos etnofarmacológicos, de fazer estudos etnográficos com as comunidades originais, é muito importante. As pessoas que estão no laboratório, que desenvolvam, que isolem moléculas, que façam estudos de toxicidade, que façam estudos de tudo, e as pessoas que desenvolvem um fármaco mais farmacotécnica, né? Então, que também ajudem e que partam muitas vezes dos compostos naturais. Porque quando tem os três, tem o triângulo. Sim. E o triângulo é uma figura perfeita. Então, eu acho que isso que contribui. Quando tem o triângulo, tem mais que os três lados, né? Perfeito. Ok, professor. Olha, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E queremos agradecer também a todos que nos seguem aí nas redes sociais e que também constantemente enviam os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixa aquele like para o nosso programa e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Professor Manuel, muito obrigado mais uma vez e também a todos que ficaram conosco até agora. Semana que vem estaremos de volta com uma nova entrevista. Solta a vinheta. Cá Entre Nós, com Nelson Marques.